E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Nilson Matos. Bem-vindo a mais um conteúdo que te aproxima do primeiro amor. E o tema de hoje é o que é o primeiro amor, o que é esse primeiro amor que a Bíblia fala e que é tão necessário para a gente ter uma vida cristã saudável, para a gente ter uma vida cristã crescente, para a gente ter uma vida cristã abundante, para a gente poder aí realmente estar pleno e satisfeito servindo a Deus, tá? Mas primeiro, antes de tudo, eu preciso te explicar aqui que esse primeiro amor, para ele acontecer, tem que acontecer algo antes dele, né? E esse algo antes dele é o que eu quero te explicar aqui. A Bíblia diz assim, ó, em Efésios 1:13, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha só, tem um momento na nossa vida em que nós vamos nos converter dos nossos pecados. Tem um momento na nossa vida que nós vamos admitir que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus de qualquer forma e que Deus nos perdoa através do sacrifício feito na cruz do Calvário e que Ele tem poder para nos salvar. E quando isso acontecer, a gente vai precisar nos converter. E a partir daí começar uma caminhada cristã. Quando Pedro pregava para aquele povo lá em Atos, capítulo 2, pela pregação de Pedro, pela palavra de Deus, eles compungiam em seu coração e disseram assim, mas o que nós podemos fazer para nos salvar? E Pedro falou assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, né? E sejam batizados. Então, em Atos 3:19 diz assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos para que sejais perdoados os vossos pecados, vinha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, em algum momento vai haver essa necessidade de conversão. Então, eu e você já passamos por algum momento, nós tivemos essa conversão. Só para eu te ilustrar aqui e ficar bem para você entender melhor. Quando eu completei 18 anos, eu estava terminando o ensino médio, no último ano do ensino médio, e aí apareceu na minha escola aquele pessoal que faz cursinho de carreira militar, né? E eles passaram nas salas entregando os panfletinhos e tal, dizendo, ó, você vai para a ESA, você vai para o IME, você vai para não sei aonde, você vai para a SpaceX, você vai para o sargento das Forças Armadas, você faz um curso, já vai direto e você já é oficial, e aí você já começa uma carreira militar e tudo mais. E eu achei aquele negócio show de bola, eu achei aquele negócio sensacional. Naquele tempo eu não tinha feito ainda eu não tinha ainda passado pelo exame para ver se eu ia servir ou não ia servir, eu não tinha feito isso ainda. Então eu achei aquilo maravilhoso, eu achei aquilo sensacional, eu falei assim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E aí eu olhei pelo aquele negócio e tinha lá o curso de sargento, tinha o negócio da SpaceX, tinha o negócio da ESA e tal, e tinha o negócio do IME, Instituto Militar de Engenharia. E aí eu falei assim, eu quero fazer esse, porque engenheiro, eu sei que engenheiro ganha mais, né? Então eu quero ser engenheiro. E eu vou fazer esse daí. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu vou fazer esse negócio. E aí eu falei para minha mãe, eu cheguei todo animado, eu cheguei contente, cheguei feliz, eu falei para ela assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou ser engenheiro, nossa vida vai mudar, e eu vou, e tal, e não sei o quê, e eu fiz toda uma história ali para convencer ela, porque eu estava muito empolgado, porque eu queria fazer aquilo ali. Só tinha um detalhe. Para eu fazer essa bendita prova, eu tinha que... A cidade que eu morava nessa época era Porto Velho, Rondônia. E não tinha lá em Porto Velho, na minha cidade, não tinha prova do IME. Não tinha lá. Assim, a cidade mais próxima que tinha era Manaus, Amazonas. Manaus, Amazonas, de Porto Velho, nessa época, a Manaus não tinha estrada de chão. Na verdade, tinha uma estrada, mas muito velha, muito esburacada, que assim, não era intransitável, né? Então, a viagem era feita através de avião, ou você pegava um voo, né, normal, ou você fazia uma viagem de barco, porque tem um rio que chama Rio Madeira, e ele faz esse percurso, o barco sai percorrendo esse rio, e ele vai dar lá em Manaus, vai bater em Manaus, né? E aí eu falei assim, então eu vou de barco, porque avião, a passagem é mais cara, de barco é mais tranquilo. Eu falei assim, então eu vou de barco. E eu
né, falei com a minha mãe, e eu falei com a minha avó na época, minha avó falou assim, eu vou te ajudar, e conseguiu uns patrocínios para mim. Eu falei com meu tio conseguiu uns patrocínios para mim, eu sei que eu consegui comprar passagem e finalmente viajei. Quando foi viajar, eu achei aquele ali muito legal, mas antes de viajar, eu passei aí um ano inteiro estudando, não lembro quanto tempo foi exatamente, mas eu lembro que eu passei um ano inteiro, eu sempre fui ruim em matemática, então assim, eu fiz um preparatório de matemática, eu fui com um professor muito bom que tinha na época, e eu viajava de Porto Velho a Candeias, que é uma cidadezinha, e ia estudar com esse professor, e eu me esforcei, eu aprendi o que eu pude, estudando o edital ali do curso para eu fazer a prova e tudo mais. Chegou o grande dia, eu peguei o barco e viajei. Eu nunca tinha viajado de barco, aquilo ali para mim foi uma novidade. Não sei se você já viu, mas coloca umas redes assim, você fica na tua rede lá no barco e ele subindo o rio ali, é muito legal. Ele faz as paradas e o povo desce, foi muito animado, foi muito bacana a viagem de ida. E aí eu falei assim, poxa vida, eu vou lá, eu vou fazer a prova, vai passar e vou dar tudo certo. Só que aí teve um problema. Quando eu tô no barco, eu observei que tinha um rapaz que toda manhã, a viagem foi 3 dias e meio, toda manhã ele sentava lá e ele pegava a Bíblia dele e começava a ler. E aquele cara lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia a Bíblia. E eu falei assim, rapaz, como é que esse cara lê tanto essa Bíblia? Porque eu leio Bíblia, eu não entendo patavinas. Na época eu lia a Bíblia e não entendia patavinas, nada mesmo. E aí eu falei assim, rapaz, como é que esse cara lê tanta Bíblia? E eu, por curiosidade, no segundo dia ou terceiro dia, eu sentei do lado dele assim e comecei a puxar conversa e tal, e falar assim, rapaz, como é que tu lê tanto Bíblia e tu entende disso daí e tal? E ele falou assim, não, e ele começou a me explicar a Bíblia, mas ele começou a me explicar o que ele estava lendo, assim, de uma forma que eu consegui entender. Olha, eu já tinha ido em muitas igrejas, meu tio é pastor, ele já tinha falado de que tinha que aceitar um tal de Jesus. E nessa época eu não era da igreja evangélica e eu não tinha me convertido, não tinha acontecido nada disso comigo. E eu falei assim, eu não preciso desse dia fazer isso daí, porque eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus, eu não preciso de nada disso e tal. E eu fiquei aquele negócio. E aí ele falou assim, não, você precisa assim. Eu falei, eu preciso nada, eu não vou fazer isso aí não. E aí eu fui lá e esse rapaz me explicou de uma forma que eu falei assim, rapaz, eu acho que agora eu preciso me converter do jeito que esse cara me falou aí. Ele falou um versículo que ficou gravado na minha mente até hoje, que é Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque eu achava que a salvação era por obras. Então, se eu fosse uma boa pessoa, se eu não matasse, se eu não roubasse, se eu não fizesse mal para ninguém, eu ia para o céu, porque a minha salvação estava garantida, eu achava, né? Porque eu era uma boa pessoa. Mas quando na verdade Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, eu fui uma boa pessoa, então o Senhor vai ter que abrir aí e vai deixar eu entrar. Porque ele falou assim, o sacrifício todo, ele me explicou, né? Que o sacrifício todo Jesus já tinha feito na cruz do Calvário. E tudo que eu precisava fazer era me arrepender dos meus pecados e aceitar esse sacrifício para a minha vida, porque eu fazendo isso, o Senhor ia me salvar, né? E ia escrever meu nome no livro da vida e eu ia estar salvo porque a Bíblia garantia essa salvação, dizendo assim que aquele que crê verdadeiramente é salvo. E eu fiquei impressionado com isso daí. Eu falei, não, rapaz, eu quero isso daí. Eu fui para Manaus, eu passei lá, não lembro quantos dias foram, acho que foram uns 5 dias e tal. Eu fiz a prova, chegou a data da prova, eu fui lá, fiz a prova, foi a prova mais difícil que eu fiz na minha vida, e você pode ter certeza disso. Eu fiz essa prova e eu achei que eu não acertei nada, e com certeza eu acertei muito pouco dessa prova. Enfim, foi terrível, foi horrível. E aí eu voltei para casa. Peguei um barco de volta
de ida é bem mais rápido do que de volta. De volta foram 7 dias e foi muito legal também. Desse barco aí eu passei 7 dias só jogando dominó e comendo peixe. Foi muito legal mesmo. E aí eu fiquei os 7 dias voltando para casa, jogando dominó. A gente amanhecia e jogava dominó, jogava dominó, jogava dominó. E, e assim, e o tempo passava mais rápido e era tudo legal e era tudo agradável ali. Quando eu cheguei em casa, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou aceitar esse Jesus do jeito que esse rapaz ensinou para mim. Eu quero me converter dos meus pecados. E aqui eu queria que você atentasse para o que eu vou te explicar aqui. Eu falei, eu quero me converter dos meus pecados. E eu fiz isso no meu quarto. Eu não fiz isso em igreja, eu não fiz isso em apelo de pastor ou de quem quer que seja. Eu não fiz isso na rua, eu fiz isso no meu quarto, na minha casa. E eu falei assim, eu quero agora, a partir de hoje, eu vou ser crente. E quando eu tomei essa decisão, foi assim, com certeza, sem sombra de dúvida, a melhor e maior decisão que eu já tomei na minha vida. Eu senti uma paz, uma alegria, um gozo, uma satisfação, um bem-estar que invadiu o meu coração de uma forma que não tem explicação. Realmente não tem explicação. É um negócio assim maravilhoso. Nessa época, eu estava na minha casa, meu pai estava se separando da minha mãe, então assim, eles estavam numa briga, sabe? Não tinha intervalo das brigas. As brigas eram constantes, era o tempo todo, era horrível. O ambiente dentro de casa era horrível, a situação financeira em que nós passávamos na época era muito complicada, a gente passava muita privação. E eu aceitei Jesus, né, como as pessoas falam, mas na verdade não é aceitar Jesus, é se converter de todo o seu coração. Eu me converti de todo o meu coração, eu me arrependi dos meus pecados, e isso me trouxe uma paz, uma alegria, um bem-estar, uma satisfação, que é justamente o que é esse primeiro amor. Porque isso acontece, quando esse arrependimento real acontece, quando essa conversão real acontece, o que acontece? Quando isso acontece, você sente esse primeiro amor. Esse primeiro amor que te traz esse gozo, essa paz, essa alegria, essa vontade de trabalhar na igreja, essa vontade de fazer a obra, essa vontade de parar de pecar, essa vontade de fazer, de realizar evangelismo, essa vontade de falar de Jesus para todo mundo para falar desse tão grande amor que nos salvou, para falar de tudo isso. Então, esse primeiro amor ele dá o gás inicial, ele dá o ânimo inicial que a gente precisa para fazer tudo isso. Então, foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. E isso que acontece com todas as pessoas que realmente têm um encontro real com Jesus, que realmente tem essa conversão, que realmente tem realmente se arrepende dos seus pecados. Então, esse primeiro amor é isso daí que eu estou falando para você, só exemplificando pela minha vida. Agora, por que nós precisamos dele? Por que nós precisamos dele? Nós precisamos do primeiro amor em Cristo para sermos mais felizes. Olha, meu irmão, olha, meu amado, olha, meu querido, eu vou te falar um negócio. Você não vai ser feliz, realmente feliz, sem viver no primeiro amor de Deus. Porque quando isso acontece, quando essa conversão acontece, o elo que estava quebrado entre você aqui e o seu Criador é restaurado. Esse elo é restaurado. E essa alegria por esse elo restaurado entre você e o seu Criador, não tem nada em cima dessa terra que traga essa felicidade. Não tem nada, não tem absolutamente nada. Esses prazeres passageiros, como bebida, como sexo, como drogas, como qualquer uma coisa dessa, como paixões, nada disso daí compara com a alegria e a felicidade que vai trazer para você o primeiro amor. Por que nós precisamos deles? Para sermos mais realizados. O primeiro amor te dá a força necessária para você começar a trabalhar na obra, para você começar a fazer a vontade de Deus na sua vida.
E quando a gente faz isso, nós vamos nos sentir muito mais realizados do que simplesmente se você tentar se realizar através do trabalho, se realizar através de ganhar dinheiro, se realizar através de fazer qualquer uma outra coisa. Quando a gente faz isso, nós vamos descobrir o nosso real propósito, o nosso propósito maior, que é servir a Deus dentro dos nossos dons, entendeu? Por que nós precisamos dele? Para conseguirmos vencer mais fácil. As coisas vão ser muito mais tranquilas, vão ser muito mais agradáveis quando nós estamos vivendo o primeiro amor. Por quê? Porque nós vamos ver pela ótica que Deus nos dá. E nós vamos ver pela ótica do primeiro amor, nós vamos ver pela ótica de estarmos cheios de gozo, de paz, de felicidade, de amor. Então nós vamos ver por essa ótica, nós não vamos ver pela ótica de estarmos angustiados, de estarmos deprimidos, de estarmos depressivos. Nós não vamos ver por essa ótica. Então nós vamos conseguir vencer mais fácil as coisas. Por que nós precisamos deles? Para alcançar a paz verdadeira. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês terão paz. Em mim vocês terão paz. A paz, e a paz que eu estou falando, não é paz porque está tudo legal não na sua vida. A paz que eu estou falando é a paz que excede todo entendimento. Jesus vai te dar a paz que excede todo entendimento para você vencer as tribulações, os problemas, e mesmo estando diante das tribulações ou dos piores dias da sua vida, você vai estar com o teu coração em paz, porque você sabe que no final é vitória. Você sabe que no final é vitória. Então, se você ainda tem dúvidas, é porque eu não sei se desse primeiro amor, do jeito que eu estou falando aqui para você, você tem que ver se você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Se já houve essa conversão em você. Se houve essa conversão, você vai se identificar com muitas das coisas que eu falei e muitas outras que eu não falei aqui, mas com certeza com alguma dessas você vai se identificar. Mas alguém pode dizer assim, mas eu não preciso. Olha só, o primeiro amor, ele vem com a conversão. Depois da conversão tem o primeiro amor. O que acontece é que ele é perdido diante das circunstâncias, ele é perdido no decorrer do tempo, ele é perdido na caminhada, mas todos nós precisamos. E aí Jesus fala assim, lá em Apocalipse, ele fala assim para aquela igreja, vocês são joia, vocês trabalham, vocês se esforçam, vocês fazem não sei o que, tal, coisa lousa, mas eu tenho porém contra ti, que você deixou teu primeiro amor. Então volta, pratica as primeiras obras, te arrependes, vê onde é que você caiu e pratica as primeiras obras, porque senão eu vou aí, meu irmão, e o negócio vai ficar feio, é o que ele está dizendo. Então olha só, nós precisamos desesperadamente. Mas alguém pode dizer, é só um efeito da salvação, depois passa. Não é um efeito da salvação. Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 2, como eu estou mencionando aqui para você. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. O primeiro amor, ele deve nos acompanhar o tempo todo. Você vai crescer na fé, mas o primeiro amor continua contigo. Você vai desenvolver na fé, mas o primeiro amor continua contigo. Ele continua desenvolvendo, ele continua se fortalecendo. Meu amado, meu querido, não há lugar melhor do que a não ser nós vivermos no primeiro amor. Não há lugar melhor. E aí, alguém pode dizer assim, não, mas é só uma emoção desnecessária. Eu afirmo para você categoricamente que não é. E não é uma emoção desnecessária. E não é uma emoção. É um modo de vida. É algo que acontece com a gente que, se você provou, meu querido, você não vai querer outra coisa. É a melhor coisa que existe em cima dessa terra. Viver no primeiro amor é a melhor coisa que existe em cima dessa terra. Estou falando para você. E aí, alguém pode dizer assim, mas dura pouco tempo. O primeiro amor, ele dura o tempo da busca. Se parou a busca, acaba. Então, o primeiro amor dura quanto tempo? O tempo da busca.
Você parou de buscar? Acaba. Você parou de orar? Vai acabar. Você parou de jejuar? Vai acabar. Você parou de ler tua Bíblia? Acaba. Você parou de ir na igreja? Acaba. Você parou de trabalhar na igreja? Você era trabalhador, você fazia, você acontecia, você estava ali envolvido e tal. Acaba. Então vai acabar uma hora, entende? Então, o que que precisa? Precisa busca. Se tiver busca, tem o primeiro amor. Você vai sentir aqueles resquícios. Eu vou dizer para você uma coisa que eu, Robin News, particularmente, eu conto para você. O primeiro amor que eu senti naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses, e eu fiz o possível. Sempre que eu percebi na minha caminhada cristã que o primeiro amor estava sendo deixado de lado, eu corri e eu me esforcei, e eu orei mais, e eu jejuei, e eu busquei, e eu fui mais na igreja, e eu fiz o que eu podia fazer para voltar a sentir de novo esse gozo do primeiro amor. Porque é a melhor coisa, não tem outra coisa igual. Mas aí tem o jeito errado tem o jeito errado. Vamos ver o jeito errado antes da gente ver o jeito certo. Tem o jeito errado. E o jeito errado, um dos jeitos errados é tentar sentir de novo sem praticar as primeiras obras. Se você perdeu o primeiro amor em algum momento da sua caminhada cristã, se você quer tentar sentir de novo sem praticar as primeiras obras, e mais, não dá de sentir. Não dá de sentir. Não dá de sentir. Porque Jesus já colocou a regra. A regra que ele colocou é o seguinte, olha só. Eu tenho contra ti, porém, que deixaste teu primeiro amor, Apocalipse capítulo 2, quando ele fala à igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Então, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, a primeira coisa é tentar sentir de novo sem praticar as primeiras obras. Não dá. Tentar sentir de novo sem se arrepender verdadeiramente. Também não dá. Tentar sentir de novo sem se lembrar de onde caiu, sem ter uma introspecção profunda e realista da onde você caiu. Sabe, meu irmão, tem gente que ela caiu em algum momento, mas ela não admite, ele não dá o braço a torcer, ela não dá o braço a torcer e não lembra que foi assim, ah não, eu caí porque foi por causa daquele namoro, ah não, eu caí foi por causa que eu larguei tudo e comecei a focar só o trabalho, ah não, eu caí foi por causa que aquela coisa que o pastor falou, aquela coisa que o irmão falou, me magoou e eu deixei de fazer. Ah, não tem uma introspecção profunda, não tem isso. Então, assim, o jeito errado é você tentar sentir de novo, você tentar viver de novo nesse primeiro amor, sem lembrar da onde você caiu, sem lembrar da onde você precisa se arrepender verdadeiramente. Você precisa se arrepender verdadeiramente de alguma coisa? Então se arrependa verdadeiramente. Se arrepender significa você reconhecer e não mais fazer. Reconhecer e não mais fazer. Se você se arrepende e faz de novo, aí isso se torna iniquidade. E isso é um problema maior. Então é se arrepender e não mais fazer. Se arrepender e não mais fazer. Agora tem também o jeito certo. E o jeito certo, meu irmão, é cair na oração. Eu não estou falando para você orar um pouquinho, não. Eu estou falando para você cair na oração. E esse cair na oração significa, o que eu estou tentando te dizer aqui, é orar como nunca. Orar como nunca. É você buscar Deus em oração como nunca você buscou. Mais, meu amado, muito mais do que... Tu sabe, tu lembra aquela vez... Não sei se foi nesses primeiros dias de primeiro amor, mas você lembra aquela vez que foi o maior período que você teve de busca de oração? Você lembra desse período? Pois é, eu estou falando para você fazer um período maior do que esse período de oração. Porque aí você vai começar a sentir de novo o teu coração arder de novo. Você vai começar a sentir de novo o teu coração queimar de novo. Você vai começar a sentir de novo o primeiro amor de novo. Tem também o jeito certo, é jejuar como você nunca fez e jejuar pela sua vida espiritual. Quando foi a última vez que você jejuou
Quando foi a última vez que você jejuou pela tua vida espiritual? Quando foi, meu irmão? Às vezes nós estamos dispostos a jejuar quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos pela dificuldade, quando nós passamos pela tribulação, pelo problema, pelo embaraço, e a gente quer jejuar para sair daquele negócio. Mas eu estou falando para você aqui, quando foi que você caiu para você jejuar pela sua vida espiritual, para você voltar aquele primeiro amor, para você voltar a ter aquele gozo, aquela alegria, aquela satisfação, para você voltar, para você ficar mais forte do que você já foi algum dia? Eu te pergunto. Então, qual o jeito certo? Voltar a ler o mesmo ou mais do que você já fez. Você lembra daquele tempo gostoso? Daquele tempo gostoso que você lia a Bíblia? Você lembra daquele tempo maravilhoso em que você se deliciava lendo a Bíblia? Você lembra daquele tempo que você tinha uma meta de leitura diária, que você tinha uma meta de leitura, que você fazia essa leitura? Você lembra disso? Que só ficou sendo sombra do passado? Não é mais, não acontece mais, você não faz mais? Então eu estou falando para você que o jeito certo para você voltar a ter o primeiro amor na sua vida é você ler o mesmo tanto ou até mais do que aquele tempo que você já fez. Lê mais, meu irmão, lê mais. Enfia a cara na Bíblia e vai ler mesmo. São tantas coisas maravilhosas que tem lá para nós, são tantas coisas maravilhosas. Só que fechada não vai ter efeito nenhum. Fechado não vai fortalecer você. Fechado não vai te ajudar. Fechado não vai fazer nada disso. Agora, tem o jeito certo também, voltar a todos os cultos. Todos os cultos. Lembra? Lembra que você, no início, naquele primeiro amor, você ia em todos os cultos? Seja o culto na casa da irmã Joanazinha, lá no fim do mundo onde elas moravam, você ia. Seja no culto na igreja, seja no meio de semana, seja no fim de semana, seja no culto maior, seja no culto menor, não importava. Você não estava ligando, você ia lá porque você queria estar adorando, você queria estar em comunhão, você queria estar junto com os irmãos, você queria estar fazendo isso. Então, você quer voltar ao primeiro amor? Volta, irmão, a todos os cultos. Todos os cultos. Todos os cultos. Você vai se alimentar espiritualmente. Isso vai te ajudar. Você quer voltar ao primeiro amor? Volta a trabalhar. Volta a trabalhar. Eu não sei o que aconteceu, mas muitas vezes o que acontece é que por causa de uma pequena palavra, por causa de um pequeno gesto, por causa de uma coisa que não foi dita até, a pessoa deixa de trabalhar. Fala, eu também não trabalho mais. Eu também não faço mais nada aqui. Eu também não faço mais nada aqui. Mas, meu amado, você não foi chamado para ser um parasita no reino. Você foi chamado para ser um trabalhador do reino. Jesus falou assim, ó, as searas estão prontas. Rogue ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seara está pronta. A seara está pronta. Tem gente que precisa ouvir uma palavra e tem gente que só você tem acesso. Então, essas pessoas que você tem acesso precisam ouvir a palavra da sua boca. É da sua boca mesmo. É da sua boca. Você precisa fazer algo. Apocalipse capítulo 2. Lembra de onde caíste. Arrepende. E volta a praticar as primeiras obras. Porque se não, quando não, brevemente eu te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Castiçal aqui significa igreja. Aquela cidade era uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. Era uma cidade grandiosíssima. Era uma cidade porto. Era um centro comercial, cultural muito grande. Lá existia grandes templos de deuses que não são deuses, como por exemplo da Diana dos Efésios. Lá existia grandes cultos, lá existia tudo isso. E lá existia também a igreja de Deus. Mas o Senhor falou assim, ó, lembra-te de onde caíste, arrepende, volta e pratica as primeiras obras, porque senão eu vou tirar do teu lugar o teu castiçal. Vai lá em Éfeso,
vai lá onde foi escrito isso, vai lá e olha o que tem lá hoje. Só ruínas, só ruínas, só ruínas. Não tem o grande templo da deusa Diana, os Efésios, só ruínas. Não tem o templo as casas que eles se ajuntavam para ser igreja, só ruínas. Tudo só ruínas. Então, eu aprendo uma coisa, que se nós não tomarmos tento e não começarmos a fazer isso daí, a nossa vida espiritual, ou até nossa vida como um todo, ela pode se tornar um mar de ruínas. E você não quer isso. Eu também não quero. Então nós vamos correr e vamos começar a fazer o que é certo para podermos voltar a ter o primeiro amor. Que Deus te abençoe e te guarde, irmão. Fica com Deus e até a próxima.